Eu costumava acreditar que a maternidade era um contrato permanente, um escrito em noites sem dormir, assinado em lágrimas de alegria e selado com amor incondicional. Por 28 anos, vivi por essa crença. Eu era Marta Moraes, a mulher que moveria montanhas pelo seu filho Lucas, que sacrificaria tudo para vê-lo prosperar, que ficaria entre ele e o mundo se necessário. Mas eu estava errada sobre a permanência. Aprendi que o amor, não importa quão profundo, não importa quão puro, pode se tornar um inconveniente para as pessoas que você mais ama. Tudo começou na noite do casamento dele. Eu deveria ter percebido pelo jeito que a Isabela me olhou durante a cerimônia, não com o calor que se espera de sua nova sogra, mas com o cálculo frio de alguém que mede um obstáculo. O sorriso dela era perfeito para as câmeras, mas os olhos contavam uma história diferente quando encontravam os meus. Eles diziam: "Você não pertence ao futuro dele." Eu tinha passado meses me preparando para aquele casamento. Economizei cada centavo do meu emprego de meio período na biblioteca para comprar para Lucas o relógio que o pai nunca lhe deu. Um cronômetro de ouro gravado com "Ao meu amado filho, com amor sem fim, mãe." Imaginei ele usando-o no dia do casamento, carregando um pedaço do meu coração enquanto começava sua nova vida. Mas, quando me aproximei dele naqueles momentos preciosos antes da cerimônia, Isabela me interceptou com precisão cirúrgica. "Ah, Marta," ela disse, com a voz pingando doçura forçada. "Que atencioso! Mas o Lucas já tem um relógio. Presente do meu pai. Tradição de família, você entende." Ela não precisou dizer o resto. A mensagem era clara. Eu não era mais família. Não o tipo que importava. Assisti meu filho trocar votos com uma mulher que já havia começado a me apagar de sua história. Quando o celebrante falou sobre honrar pai e mãe enquanto se constrói um novo lar, vi os olhos de Lucas correrem para Isabela, buscando a aprovação dela mesmo naquele momento sagrado. Ele já estava escolhendo. A recepção foi uma obra-prima de exclusão polida. Sentei-me a uma mesa com parentes distantes que mal sabiam meu nome, enquanto a família de Isabela comandava a mesa principal com a confiança natural de pessoas que pertenciam. Cada brinde, cada discurso, cada momento de celebração parecia arquitetado para realçar a minha irrelevância neste novo capítulo da vida de Lucas. Quando finalmente encontrei um momento para falar com ele, meu garoto que costumava se aninhar no meu colo durante as tempestades, que guardava seus desenhos da escola para me mostrar primeiro, ele estava cercado pelos amigos de Isabela, rindo de piadas que eu não conseguia ouvir. Eu esperei à beira do círculo deles como uma estranha buscando uma audiência. "Lucas," eu disse quando a risada diminuiu, "posso falar com você só um instante?" O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Os amigos dele olharam para mim com irritação mal disfarçada, como se eu tivesse interrompido algo importante. Isabela apareceu ao lado dele com o instinto territorial de uma mulher marcando seu domínio. "Mãe," ele disse, e algo no tom dele fez meu coração afundar. Havia distância naquela palavra, uma formalidade que não existia nem naquela manhã. "Não pode esperar? A gente está no meio de um papo." Olhei para o meu filho, este homem que eu criei sozinha depois que o pai foi embora, esta pessoa que sacrifiquei tudo para nutrir e proteger, e vi um estranho. Alguém que podia dispensar a mãe na noite de seu casamento tão casualmente quanto acenaria para uma garçonete. "Eu só queria te entregar o seu presente," sussurrei, estendendo a pequena caixa embrulhada que continha meses das minhas economias e anos do meu amor. A risada de Isabela era como vidro quebrado. "Ah, outro presente. Lucas, você vai precisar de um depósito." O jeito que ela disse "outro" deixou claro que minha oferta era apenas mais entulho na vida nova e perfeita deles. Lucas pegou a caixa sem olhar para ela, sem a empolgação que ele costumava mostrar até para as menores surpresas. "Obrigado, mãe. Abro depois." Depois. Tudo era depois agora. O tempo dele, a atenção dele, o amor dele. Tudo adiado para algum momento futuro e vago que de alguma forma nunca chegava. Fiquei ali no meu vestido cuidadosamente escolhido, aquele que comprei em promoção 3 meses antes, o azul marinho que Lucas tinha dito uma vez que realçava meus olhos, e senti que estava ficando invisível. As conversas fluíam ao meu redor como água ao redor de uma pedra, e percebi que eu não fazia mais parte da corrente da vida dele. "Marta!" A voz de Isabela cortou meus pensamentos com falso entusiasmo.
Você deve estar tão orgulhosa. Lucas me contou muito sobre como você o criou sozinha. Isso deve ter sido desafiador. O jeito que ela disse desafiador soava mais como um fracasso do que como uma conquista. Como se ser mãe solteira fosse algo vergonhoso, algo que exigia pena em vez de respeito. Ao nosso redor, os amigos dela a sentiam com os sorrisos solidários que as pessoas reservam para as circunstâncias infelizes da vida. Foi o maior privilégio da minha vida, eu disse calmamente, olhando para Lucas enquanto falava. Por um instante, pensei ter visto algo piscar nos olhos dele. Reconhecimento, talvez, ou memória. Mas então a mão de Isabela encontrou o braço dele, e qualquer conexão que tivéssemos sido compartilhada foi cortada. Bem, Isabela continuou com aquele sorriso ensaiado. Ainda bem que ele encontrou o caminho para o sucesso, apesar de tudo. Certo, querido? Apesar de tudo. Apesar de mim. Apesar da mulher que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade dele, que o levou a todo treino de futebol e aula de piano, que ficou acordada a noite toda ajudando-o com o dever de casa, acalmando seus medos e celebrando suas vitórias. Chamada à ação removida conforme diretrizes de adaptação de narrativa. Naquela noite, depois que a última dança foi dançada e o último convidado foi para casa, eu dirigi de volta para o meu pequeno apartamento sozinha. O presente de casamento estava fechado na minha mesa da cozinha, ainda embrulhado em papel que de repente parecia infantil e ingênuo. Eu tinha acreditado que o amor era suficiente, que o laço entre mãe e filho era inquebrável. Estava prestes a descobrir o quão errada eu podia estar. Enquanto estava sentada no silêncio do meu lar vazio, cercada por fotografias de um garotinho que achava que eu era tudo para ele, ouvi meu celular vibrar com uma mensagem de texto. Por um momento, meu coração disparou. Talvez Lucas estivesse entrando em contato. Talvez quisesse me agradecer por tudo. Talvez a distância que senti fosse apenas o estresse do dia do casamento. A mensagem era de Isabela. Obrigada por respeitar nosso espaço hoje. Lucas precisa de tempo para focar na nova família dele agora. Tenho certeza que você entende. Fiquei olhando para aquela mensagem até que as palavras se misturaram, até que a tela escureceu e me mostrou apenas o meu próprio reflexo. Uma mulher de 53 anos, cuja obra da vida acabara de ser dispensada por alguém que conhecia seu filho há 2 anos. Aquela foi a noite em que percebi que, às vezes, as pessoas que você mais ama são as que te ferem mais profundamente. Não com malícia, não com crueldade, mas com algo muito pior: indiferença. O silêncio no meu apartamento parecia diferente naquela noite. Não era o sossego confortável da solidão, era o eco vazio do abandono. Eu tinha passado 28 anos acreditando que mães eram insubstituíveis. Estava prestes a descobrir o quão substituível eu realmente era. As semanas que se seguiram ao casamento pareceram assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Todos os dias traziam novas evidências de que eu estava sendo sistematicamente apagada da vida de Lucas. Mas isso aconteceu de forma tão gradual, tão educada, que quase me convenci de que estava imaginando. O primeiro sinal veio 3 dias depois que eles voltaram da lua de mel na Itália. Eu liguei para perguntar como foi a viagem, como qualquer mãe faria. O telefone tocou 6 vezes antes que Lucas atendesse, e eu podia ouvir a voz de Isabela no fundo. Não as palavras, mas o tom, ríspido, controlador. "Oi, mãe", ele disse, mas havia algo forçado na voz dele, como se estivesse lendo um roteiro que não queria muito encenar. "Eu só queria saber da viagem", eu disse, me acomodando na cadeira onde eu costumava passar horas conversando com ele quando estava na faculdade, quando ele ligava todo domingo sem falta para me contar sobre as aulas, os amigos, os sonhos. "Foi ótima", ele disse, as palavras saindo secas e ensaiadas. "Muito boa. Escuta, mãe, não posso falar muito. A gente ainda está desfazendo as malas e se ajeitando." Desfazendo as malas. Eles estavam em casa há 3 dias. Quanto tempo levava para desfazer malas de uma viagem de 1 semana? "Claro, querido. Eu só senti sua falta. Talvez a gente possa jantar neste fim de semana? Eu poderia fazer o seu favorito." Na verdade, ele me interrompeu, e ouvi movimento no fundo, o som de uma porta fechando. "Na verdade, mãe, a gente está bem ocupado entrando na rotina. Talvez seja melhor a gente planejar algo para o mês que vem." Mês que vem.
O filho que costumava aparecer no meu apartamento sem avisar só para saquear minha geladeira, estava agora me agendando como uma consulta com o dentista. Ah, eu disse, tentando evitar que a mágoa transparecesse na minha voz. Bem, quando for melhor para vocês. Você sabe que eu estou sempre aqui. Houve uma pausa que durou muito tempo. Eu sei, mãe. Te ligo logo, tá? Mas ele não ligou logo. Dias se transformaram em semanas, e o silêncio se estendeu entre nós como um abismo que parecia aumentar toda vez que eu tentava construir uma ponte. Comecei a inventar desculpas para passar de carro pela casa deles. Um belo sobrado em um condomínio nobre que o pai de Isabela tinha ajudado a comprar. Eu dizia a mim mesma que estava só na vizinhança, só curiosa para saber como eles estavam se ajeitando. Mas, na verdade, eu estava procurando por sinais de vida, evidências de que meu filho ainda existia no mundo. O jardim deles estava sempre impecável, cuidado com a precisão de pessoas que tinham tempo e dinheiro para gastar com aparências. O carro de Isabela, um elegante BMW prata que os pais dela deram como presente de casamento, ficava na garagem como uma declaração sobre o tipo de pessoas que eles se tornaram. O velho Honda de Lucas, aquele que eu ajudei a comprar quando ele se formou na faculdade, não estava em lugar nenhum. As janelas da casa deles brilhavam calorosamente à noite, e às vezes eu conseguia vislumbrar movimento lá dentro. Uma vez, vi Lucas passar pela janela da cozinha, e meu coração disparou com uma esperança tão ridícula que quase saí do carro para bater na porta. Mas então Isabela apareceu ao lado dele, a mão dela no ombro dele em um gesto que parecia menos afetuoso do que possessivo, e eu fui embora me sentindo uma intrusa na vida do meu próprio filho. Quando o meu aniversário chegou em outubro, o mesmo aniversário que Lucas nunca tinha esquecido, nem uma vez em 28 anos, eu acordei esperando o telefone tocar. Sempre fui madrugadora, mas naquela manhã fiquei na cama até às 9, depois 10, depois 11, esperando a ligação que provaria que eu não tinha sido completamente esquecida. Ao meio-dia, eu estava sentada na minha mesa da cozinha encarando o celular, forçando-o a tocar. Fiz meu almoço, mas a comida tinha gosto de papelão. Liguei a televisão, mas as vozes alegres dos apresentadores de programas diurnos pareciam zombaria. Limpei meu apartamento 2 vezes, dobrando e redobrando as mesmas toalhas só para manter minhas mãos ocupadas. Às 6 horas, finalmente cedi e liguei para ele. O telefone foi direto para a caixa postal, e a voz gravada de Lucas, tão familiar, mas de alguma forma distante, pediu para eu deixar uma mensagem. Oi, querido, eu disse, minha voz soando artificialmente animada, até para os meus próprios ouvidos. Eu só queria... Bom, eu pensei que talvez você tivesse esquecido que dia é hoje. Tudo bem se você estiver ocupado. Eu só... sinto sua falta. Me liga quando puder. Ele nunca ligou de volta. 2 dias depois, recebi um cartão pelo correio. Um daqueles cartões de aniversário genéricos que você compra às pressas em uma farmácia, com uma mensagem pré-impressa desejando felicidade. Por dentro, a caligrafia caprichada de Isabela dizia: espero que você tenha tido um aniversário adorável. Lucas e Isabela. Nem mesmo a caligrafia dele, nem mesmo as palavras dele. O amor do meu filho havia sido terceirizado ao senso de obrigação social da esposa. Segurei aquele cartão por um longo tempo, estudando cada curva das letras de Isabela, procurando por alguma mensagem oculta, algum sinal de que Lucas pelo menos tinha participado da escolha. Mas não havia nada, apenas a execução eficiente de um dever por alguém que me via como um item na lista de tarefas dela. As festas de fim de ano se aproximavam, e eu me agarrei à esperança de que a tradição nos reuniria novamente. Lucas e eu sempre montávamos minha árvore de Natal juntos, um ritual que começou quando ele tinha 6 anos e continuou mesmo durante os anos da faculdade. Cada enfeite tinha uma história, cada pisca-pisca guardava memórias de risadas e chocolate quente e a simples alegria de estarmos juntos. Liguei no início de novembro para perguntar sobre a nossa data de sempre. Planos de Natal? Lucas disse como se o conceito fosse estranho para ele. Ah, mãe. Na verdade, a gente vai para a casa dos pais da Isabela em Campos do Jordão este ano. Eles têm aquela grande tradição de família. E a nossa tradição? Perguntei. E imediatamente me arrependi de quão desesperada eu soei. Outra pausa. Outra conversa que eu não podia ouvir, mas podia sentir acontecendo no fundo.
Talvez a gente possa fazer algo depois do Natal, ele disse, quando as coisas se acalmarem. Quando as coisas se acalmarem. Tudo sempre ia acontecer quando as coisas se acalmassem, mas elas nunca se acalmavam. Havia sempre outro motivo, outra obrigação, outra prioridade que não me incluía. Passei o Natal sozinha pela primeira vez em 29 anos. Comprei uma árvore pequena e a decorei sozinha, pendurando enfeites que Lucas e eu tínhamos feito juntos ao longo dos anos. Anjos de papel cartão dos anos do jardim de infância dele, renas de mãozinha da escola primária, fotos escolares em molduras com glitter. Cada decoração era um fantasma do Natal passado, um lembrete de um relacionamento que aparentemente havia expirado sem o meu aviso. Na manhã de Natal, encontrei um presente na minha porta, claramente comprado online e entregue por um serviço. Dentro da embalagem elegante havia uma cesta de presentes genérica de spa, o tipo de presente impessoal que você dá para alguém que você realmente não conhece. O cartão dizia: Feliz Natal, mãe. Com amor, Lucas e Isabela. Amor. Uma palavra tão pequena para carregar um peso tão enorme e um vazio tão profundo. Fiquei sentada na minha sala de estar, cercada pelos destroços do meu Natal solitário. O lindo papel de presente que não conseguia disfarçar a superficialidade do gesto. A cesta de presentes cheia de produtos que eu nunca usaria, porque cheiravam a pena e obrigação. E finalmente entendi o que estava acontecendo. Eu não estava sendo ativamente rejeitada. Isso teria sido honesto, limpo, algo contra o qual eu poderia lutar ou pelo menos entender. Em vez disso, eu estava sendo administrada, lidada, reduzida a um problema que precisava ser resolvido com o mínimo de esforço e a máxima eficiência. Isabela tinha transformado meu relacionamento com meu filho em um problema de atendimento ao cliente. E Lucas estava deixando ela fazer isso. A percepção me atingiu como um golpe físico. Isso não era sobre espaço ou ajuste ou a evolução natural das relações familiares. Isso era sobre substituição. Isabela não era apenas a esposa de Lucas. Ela era a nova mãe dele, a nova família dele, o novo tudo dele. E não havia espaço na vida perfeitamente curada deles para a mulher que o havia criado. Olhei em volta do meu apartamento, para as fotos de Lucas que cobriam todas as superfícies, para as obras de arte que ele me fez ao longo dos anos, para a vida que eu tinha construído inteiramente em torno de ser mãe dele, e vi tudo de forma diferente. Não como um santuário para o nosso amor, mas como evidência da minha própria patética incapacidade de construir uma identidade além da maternidade. Naquela noite, sentei no escuro e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo garotinho que costumava rastejar para a minha cama durante as tempestades. Chorei pelo adolescente que confiava em mim com seus segredos. Chorei pelo jovem que costumava me agradecer por tudo, que costumava dizer que eu era a pessoa mais forte que ele conhecia. Mas, principalmente, chorei por mim mesma. Pela mulher que deu tudo a alguém que agora agia como se ela nunca tivesse existido. O silêncio no meu apartamento não era mais apenas sossego. Era o som de uma vida que havia perdido seu propósito, um amor que não tinha mais para onde ir. A primavera chegou com sua promessa usual de renovação, mas para mim parecia zombaria. Enquanto o mundo ao meu redor florescia com vida nova, eu estava definhando de maneiras que não achei serem possíveis. 6 meses haviam se passado desde o casamento, e eu tinha me tornado uma estranha na vida do meu próprio filho. Decidi tentar mais uma vez. O aniversário de Lucas estava se aproximando, 15 de maio, o dia que eu tinha celebrado com mais alegria do que o meu próprio aniversário por 29 anos. Certamente isso seria diferente. Certamente ele não deixaria o aniversário passar sem querer ver a mulher que o trouxe a este mundo. Passei semanas planejando. Pesquisei restaurantes, fiz reservas, até comprei um presente. Um livro sobre arquitetura que eu sabia que ele adoraria, autografado por um autor que ele admirava. Pratiquei o que diria quando ligasse, ensaiando frases casuais que não soariam desesperadas ou carentes. Quando finalmente disquei o número dele, minhas mãos tremiam como uma adolescente ligando para o primeiro amor. "Oi, mãe", ele disse, e por um momento, ouvi um eco de calor na voz dele. Talvez eu tivesse estado errada sobre tudo. Talvez a distância fosse apenas o estresse do novo casamento, período de ajuste, dores de crescimento normais.
Lucas, querido, eu estava esperando que a gente pudesse comemorar seu aniversário junto este ano. Só nós dois, como nos velhos tempos. Encontrei um restaurante maravilhoso no centro. Na verdade, mãe, ele interrompeu, e ouvi aquele som familiar no fundo. A voz de Isabela, ríspida e imediata. Na verdade, a gente já tem planos. Isabela organizou um jantar. Todos os nossos amigos vão estar lá. Nossos amigos. Não os amigos dele. Os amigos deles. Pessoas que eu nunca conheci, que nunca conheceria, que provavelmente nem sabiam que eu existia. Ah, eu disse, engolindo a decepção que tinha gosto de vidro quebrado. Bem, talvez a gente pudesse almoçar mais cedo no dia? Só por 1 hora? Houve uma pausa e pude ouvir conversa abafada. Lucas tinha coberto o telefone, mas eu ainda podia distinguir o tom de Isabela. Não as palavras, mas a cadência inconfundível de alguém dando instruções. Sabe de uma coisa, mãe? A gente vai estar bem ocupado o fim de semana todo, com a festa e tudo. Talvez a gente possa fazer algo na semana seguinte? A semana seguinte. Sempre a semana seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. Eu estava vivendo em um estado perpétuo de adiamento, constantemente sendo agendada para um futuro que parecia nunca chegar. Claro, eu disse, porque o que mais eu poderia dizer? Quando for melhor para vocês. Mas eu sabia, mesmo enquanto dizia, que a semana seguinte traria outra desculpa. Outro motivo pelo qual ver a mãe era inconveniente para a vida que ele estava construindo. 2 semanas depois, eu os vi no supermercado. Eu estava comprando leite e pão, os itens essenciais da dieta de uma pessoa solitária, quando avistei Lucas na seção de hortifruti. Meu coração disparou com uma alegria tão repentina que quase o chamei como se estivesse vendo um amigo há muito perdido. Ele estava selecionando maçãs com a atenção cuidadosa de alguém que havia sido treinado em excelência doméstica. Isabela estava ao lado dele, a mão dela repousando no braço dele naquele gesto possessivo que eu tinha aprendido a reconhecer. Ela estava grávida. A percepção me atingiu como um golpe físico. A curva suave da barriga dela, o jeito que a mão de Lucas ocasionalmente se movia para tocá-la, o brilho suave sobre o qual as pessoas sempre falavam, mas que eu nunca tinha realmente notado antes. Estava tudo ali, anunciando um futuro que eu não tinha sido convidada a testemunhar. Fiquei congelada no corredor de cereais, apertando o carrinho de compras com os nós dos dedos brancos, observando meu filho colocar maçãs em uma sacola com carinho para a mulher que estava carregando meu neto. Um neto sobre o qual eu não sabia nada. Um bebê que eu teria sorte de conhecer, muito menos saber. Eles se moviam pelo supermercado com a intimidade fácil de pessoas que compartilhavam tudo. Listas de compras, piadas internas, um futuro que não tinha espaço para mães inconvenientes. Eu o segui à distância, não perto o suficiente para ser notada, mas perto o suficiente para observar este vislumbre da vida da qual eu tinha sido excluída. Em um momento, Isabela disse algo que fez Lucas rir, uma risada de verdade, do tipo que eu lembrava da infância dele. O som me trespassou como uma faca, não porque fosse cruel, mas porque era alegre. Ele estava feliz, completa e genuinamente feliz em um mundo que não me incluía. Eu os observei no caixa juntos. Observei o jeito que a atendente sorriu para eles. Este belo jovem casal esperando seu primeiro filho, a imagem de tudo que a sociedade celebrava. Eles estavam vivendo uma cena de capa de revista de decoração. E eu era apenas um borrão no fundo que estragava a composição. Eles caminharam até o carro deles. Um novo SUV que eu nunca tinha visto antes. Adequado para cadeirinhas e viagens em família. E todas as aventuras que eles iriam compartilhar sem mim. Enquanto eles carregavam as compras, a mão de Isabela foi para a barriga dela novamente. E Lucas se inclinou para sussurrar algo para o estômago dela. Eu fiquei no estacionamento segurando minha patética sacola de compras para uma pessoa. E assisti meu filho conversar com meu neto pela primeira vez. Um neto que cresceria pensando na mãe de Isabela como vovó, e em mim como... o quê? Uma estranha que enviava cartões de aniversário estranhos? Uma relíquia inconveniente do passado do papai? Naquela noite, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para Lucas e o confrontei diretamente. Eu te vi no supermercado hoje, eu disse sem preâmbulo quando ele atendeu. Silêncio. Então, por que você não disse oi? Porque parecia que você não queria ser incomodado. Eu disse.
e imediatamente me arrependi do quão amarga eu soei. Lucas, você ia me contar sobre o bebê? Ou eu deveria ter descoberto pela vigilância do supermercado? Outra pausa. Mais conversa abafada. Mãe, a gente ia te contar. Quando? Eu perguntei. Depois que o bebê nascesse? Depois da formatura na faculdade? Quando exatamente eu ia me tornar importante o suficiente para você compartilhar sua notícia? Não é assim. Ele disse, mas a voz dele não tinha convicção. A gente só queria passar do primeiro trimestre. Você sabe como é. Ah, não. Eu não sabia como era. Eu tinha sido mãe solteira sem marido para sussurrar planos, sem família para fazer estratégias. Quando eu estava grávida de Lucas, eu contei a todos que quisessem ouvir porque ele era a coisa mais importante que já tinha acontecido comigo. Parabéns, eu disse, porque é isso que as mães devem dizer, mesmo quando seus corações estão se partindo. Estou feliz por vocês. Obrigado, mãe. A gente está muito animado. A gente. Sempre a gente. Nunca eu. Lucas tinha desaparecido tão completamente em seu casamento que ele não existia mais como uma pessoa individual com seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, sua própria mãe. Eu gostaria de ajudar, eu disse cuidadosamente, com o bebê. Eu sei que não sou muito, mas eu poderia ficar com ele às vezes, ou ajudar com... Isso é muito gentil, mãe, ele disse. E a condescendência na voz dele me fez sentir como uma criança se oferecendo para ajudar com tarefas de adulto. Mas a mãe de Isabela já está planejando se mudar para mais perto quando o bebê nascer. Ela está se aposentando mais cedo para ser avó em tempo integral. Avó em tempo integral. A mãe de Isabela, uma mulher que eu tinha encontrado exatamente 2 vezes, que me olhou durante os preparativos do casamento como se eu fosse uma ajudante contratada, seria a avó de verdade. Eu seria relegada a qualquer categoria que eles criassem para parentes inconvenientes que não podiam ser completamente ignorados. E eu? Perguntei. E odiei como minha voz soou pequena. Você vai ser avó também, mãe. Claro que vai. Mas nós dois sabíamos que não era verdade. Eu seria avó apenas no nome. Alguém que existia nas margens da vida do meu neto, trazida para visitas obrigatórias e telefonemas perfunctórios. A mãe de Isabela seria aquela que saberia o horário do bebê, que teria opiniões sobre alimentação, sono e disciplina. Ela seria a que estaria na sala de parto, a que seguraria o bebê primeiro depois dos pais, aquela cujo conselho era procurado e valorizado. Eu teria sorte de receber um aviso de nascimento. Eu preciso ir, Lucas disse. Isabela precisa de mim para ajudar a montar o quartinho. Claro que precisava. Isabela sempre precisava dele para algo que não me envolvia. Depois que desliguei, sentei no meu apartamento escuro e tentei imaginar o quartinho que eles estavam criando juntos. Imaginei Lucas montando um berço com a mesma atenção cuidadosa que ele costumava ter ao construir cabanas de cobertor na minha sala de estar. Imaginei Isabela escolhendo cores e temas, tomando decisões sobre o ambiente onde meu neto passaria seus primeiros dias. Pensei no quartinho que eu poderia oferecer, o quarto de hóspedes no meu apartamento que eu sempre imaginei converter um dia, a cadeira de balanço que tinha sido da minha mãe, as canções de ninar que eu lembrava da infância de Lucas. Mas minhas ofertas pareciam precárias em comparação com o que a família de Isabela podia fornecer. Dinheiro, espaço, status e, o mais importante, a aprovação de Isabela. Eu estava me tornando um fantasma na minha própria história familiar. Visível apenas quando a luz batia do jeito certo, substancial o suficiente para projetar uma sombra, mas não sólida o suficiente para importar. A solidão estava se tornando física agora, um peso no meu peito que dificultava a respiração. Eu me pegava falando com as fotos de infância de Lucas, conversando com um garotinho que me amava incondicionalmente. Às vezes, me pegava pondo 2 lugares na mesa de jantar, esquecendo por um momento que aqueles dias tinham acabado. Eu estava desaparecendo, pedaço por pedaço, da única vida que eu soube viver. O bebê chegou em uma terça-feira de outubro, e eu descobri pelo Facebook. Eu estava sentada na biblioteca onde trabalhava meio período, arquivando devoluções na calmaria silenciosa da tarde, quando meu celular vibrou com uma notificação. Isabela tinha marcado Lucas em uma foto, um rostinho minúsculo e perfeito embrulhado em um cobertor azul, com a legenda: Bem-vindo ao mundo, Benjamin Lucas Moraes.
Papai e mamãe estão tão apaixonados, abençoados, nosso petito miracle, novos pais. Benjamin Lucas Moraes. Meu neto, nomeado em parte em homenagem ao pai, o filho que eu criei sozinha, o garoto pelo qual sacrifiquei tudo, e eu estava descobrindo a existência dele por meio das redes sociais, como qualquer conhecida aleatória que por acaso seguia a vida online cuidadosamente curada de Isabela. Fiquei olhando para aquele rostinho minúsculo na tela do meu celular, tentando ver Lucas em seus traços, tentando sentir a conexão que as avós deveriam sentir, mas tudo o que eu conseguia pensar era em como eu deveria ter estado naquela sala de hospital, em como eu deveria ter sido uma das primeiras pessoas a segurá-lo, a recebê-lo em nossa família. Em vez disso, eu estava descobrindo meu próprio sangue e carne por meio de uma foto filtrada do Instagram que já havia recebido dezenas de emojis de coração de estranhos. A seção de comentários estava cheia de parabéns dos amigos de Isabela, de seus colegas de trabalho, de sua família estendida. Ele é lindo! Parabéns! Mal posso esperar para conhecê-lo. Todo mundo parecia ter um lugar no futuro de Benjamin, exceto a mulher que deu à luz o pai dele. Tirei um print da foto antes que pudesse me impedir, e imediatamente me senti patética por fazer isso. Era o quão desesperada eu tinha me tornado, acumulando migalhas digitais do meu próprio neto como um mendigo coletando esmolas. Meu celular tocou 1 hora depois. Finalmente. Mãe? A voz de Lucas soava exausta, mas feliz, do jeito que novos pais devem soar. Eu queria ligar para te dizer. Eu já sei, eu disse. E não consegui tirar a mágoa da minha voz. Eu vi no Instagram. Silêncio. Então, desculpa, mãe. As coisas têm estado muito loucas. Os pais da Isabela vieram e a irmã dela. E tinha tanta coisa acontecendo. Eu entendo, eu disse, embora não entendesse. Embora eu não conseguisse conceber como anunciar o nascimento do seu filho ao mundo, vinha antes de ligar para a sua própria mãe. Como ele está? Como você está? Ele está perfeito, Lucas disse. E por um momento a voz dele teve o mesmo deslumbramento que costumava ter quando ele descobria algo incrível quando criança. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, pulmões que definitivamente funcionam. Isabela foi incrível. Ela foi muito forte. Isabela foi incrível. Isabela foi forte. Eu ouvi meu filho elogiar a esposa por dar à luz enquanto eu estava sentada sozinha em uma biblioteca, cercada pelas histórias de outras pessoas. Invisível na minha própria. Quando posso conhecê-lo? Perguntei, tentando parecer casual, tentando não soar como se estivesse implorando por acesso ao meu próprio neto. Outra pausa. Conversa abafada que estava se tornando a trilha sonora do meu relacionamento com Lucas. Bem, o médico quer limitar as visitas nas primeiras semanas. Ele disse finalmente. Sabe, sistema imunológico e tal. E a Isabela ainda está se recuperando. Então a gente está mantendo as coisas bem tranquilas. Tranquilas. Exceto pela mãe de Isabela, que eu podia ouvir nanando no fundo. Exceto pela irmã de Isabela, cuja risada flutuou pela linha do telefone. Exceto por todas as pessoas que pertenciam à história de Benjamin, enquanto eu permanecia uma estranha olhando de fora. Claro, eu disse. É só me avisar quando for conveniente. Com certeza, mãe. Talvez em algumas semanas, quando as coisas se acalmarem. Quando as coisas se acalmarem. A promessa eterna que nunca se concretizava. 3 semanas se passaram. Depois 4. Depois 6. Eu assistia Benjamin crescer através de posts nas redes sociais como uma estranha seguindo um bebê de celebridade. Primeiro sorriso. Primeiro banho. Primeira troca de roupa. Isabela documentava cada momento para seu público online, enquanto eu permanecia trancada fora da vida real do meu neto. Finalmente cedi e comprei um presente. Um simples suéter azul que eu mesma tinha tricotado durante as longas e solitárias noites, quando não tinha mais nada para fazer com as minhas mãos. Eu o embrulhei cuidadosamente e dirigi até a casa deles, dizendo a mim mesma que certamente eles não iriam mandar embora uma avó trazendo presentes para o seu primeiro neto. Isabela atendeu à porta de calças de yoga e um suéter folgado, o cabelo preso no estilo sem esforço de mulheres que pareciam bonitas mesmo quando exaustas. Atrás dela, eu podia ouvir a voz de Lucas falando no tom alto e cantado que as pessoas usam com bebês. Marta, ela disse, e de alguma forma conseguiu fazer meu próprio nome soar como um inconveniente. Que surpresa!
Eu trouxe algo para o Benjamin, eu disse, segurando o pacote embrulhado como uma oferenda. Eu estava esperando talvez poder conhecê-lo. O sorriso de Isabela era perfeitamente educado e completamente frio. Que atencioso! Mas ele está dormindo agora, e a gente está realmente tentando seguir o horário dele. Você sabe como rotinas são importantes para bebês. Eu podia ouvi-lo no fundo, não dormindo, mas fazendo os pequenos gorgolejos que recém-nascidos fazem quando estão acordados e alertas. Ela estava mentindo na minha cara com a facilidade casual de alguém que tinha bastante prática. Talvez eu pudesse só dar uma espiada nele? Perguntei, odiando como soava desesperada. Eu prometo que não vou acordá-lo. Eu só quero vê-lo por 1 minuto. Sabe? Isabela disse, sem se mover da soleira da porta, sem me convidar para entrar. Eu acho que seria melhor se a gente planejasse algo para a semana que vem, quando estivermos mais preparados, quando o Lucas puder estar aqui também. Lucas estava ali. Eu podia ouvir a voz dele, podia ver a sombra dele se movendo na sala de estar, mas de alguma forma ele não estava disponível para ver a própria mãe. Por favor, eu disse, e a palavra saiu quebrada. Ele é meu neto. Eu só quero segurá-lo uma vez. Algo mudou na expressão de Isabela. Não amolecendo, mas algo mais frio, mais resoluto. Marta, ela disse, a voz dela assumindo o tom de alguém se dirigindo a uma criança difícil. Eu preciso que você entenda que o bem-estar do Benjamin vem em primeiro lugar. O horário dele, a saúde dele, a rotina dele, tudo isso tem que ser nossa prioridade agora. Tenho certeza que você pode apreciar isso como mãe que você é. Como mãe que você é. A frase foi projetada para soar inclusiva, mas pareceu um tapa. Ela estava usando minha própria maternidade contra mim, sugerindo que uma mãe de verdade entenderia por que eu precisava ser mantida longe do meu neto. Eu criei Lucas sozinha, eu disse calmamente. Eu sei como segurar um bebê. Claro que sabe, Isabela disse com aquele sorriso ensaiado. E tenho certeza que você fez um trabalho maravilhoso. Mas todo pai tem que tomar as próprias decisões sobre o que é melhor para o seu filho. Espero que você possa respeitar isso. Ela estava me dispensando como uma vendedora de porta em porta, educada, mas firme, deixando claro que eu não era bem-vinda sem realmente dizer as palavras. Atrás dela, a voz de Lucas continuava seu murmúrio gentil para o bebê que eu não tinha permissão para conhecer. Entreguei a ela o suéter embrulhado, sabendo que ela provavelmente o doaria para a caridade, ou o jogaria fora. Para o Benjamin, eu disse, quando ele estiver pronto. Obrigada, ela disse, já fechando a porta. É muito atencioso. Entraremos em contato sobre uma visita em breve. Fiquei na porta deles por um longo momento, depois que a porta se fechou, ouvindo os sons da vida familiar continuando sem mim. Pela janela, consegui vislumbrar Lucas segurando Benjamin, balançando-o suavemente enquanto Isabela observava com a expressão satisfeita de alguém cujo mundo era exatamente como ela queria que fosse. Dirigindo para casa, passei por um parquinho onde outras avós estavam empurrando seus netos em balanços, compartilhando lanches e histórias e a intimidade fácil de famílias que pertenciam juntas. Pensei em todas as coisas que eu nunca faria com Benjamin. As histórias de ninar que eu não leria, os biscoitos que não assaríamos juntos, a sabedoria que não me seria permitido compartilhar. Naquela noite, sentei no meu apartamento cercada por todas as preparações de bebê que eu tinha feito em segredo, os livros infantis que eu estava colecionando, os álbuns de fotos que eu tinha preparado para preencher com fotos do meu neto, a cadeira de balanço que eu tinha reformado na expectativa de momentos tranquilos que nunca chegariam. Olhei para as fotos na minha estante. Lucas bebê, Lucas criança, Lucas crescendo neste mesmo apartamento que agora parecia um museu para uma vida que não importava mais. Em todas as fotos, ele estava olhando para mim com amor, com confiança, com a certeza absoluta de que eu sempre seria a pessoa mais importante em seu mundo. Agora, ele não conseguia nem ir à porta para dizer oi para a mulher que lhe deu tudo. Peguei meu celular e abri o Instagram novamente, rolando pela documentação perfeita de Isabela da vida perfeita deles. Lá estava Benjamin em seu quartinho, cercado por brinquedos caros e decorações de grife. Lá estava Lucas lendo um livro para ele, o rosto suave com amor paternal. Lá estava a mãe de Isabela segurando-o, legendado, o precioso da vovó. O precioso da vovó. Não um dos preciosos da vovó. O precioso,
a única avó que importava. Eu estava me tornando uma história de fantasma na minha própria família, algo que costumava existir, que as pessoas poderiam mencionar de passagem, mas que não tinha mais substância real. Uma personagem que cumpriu seu propósito no primeiro ato, mas não era mais necessária para o resto da peça. O silêncio no meu apartamento não era mais apenas sossego. Era o som de um coração se partindo tão lentamente que cada rachadura ecoava por horas antes que a próxima viesse. Mas eu ainda tinha algo. Algo sobre o qual eles tinham esquecido. Algo que eles não podiam tirar de mim, mesmo que quisessem. Eu ainda tinha a mim mesma. O ponto de virada veio em uma manhã de quinta-feira em janeiro, quando acordei e não consegui lembrar a última vez que tinha feito algo por mim. Não algo relacionado a Lucas, não algo esperando reconquistar a atenção dele, não algo projetado para me tornar mais aceitável para a versão de família de Isabela. Apenas algo porque eu queria. Eu estava sentada na minha mesa da cozinha com o meu café da manhã, olhando para o calendário na parede onde eu estava marcando os dias como um prisioneiro contando uma sentença. 3 meses desde o nascimento de Benjamin. 3 meses esperando por telefonemas que nunca vieram, planejando visitas que nunca aconteceram, comprando presentes que nunca seriam dados. Foi quando notei o folheto que estava na minha bancada há semanas. Algo sobre oportunidades de voluntariado no abrigo para mulheres no centro. Eu o tinha pegado na biblioteca e esquecido, mas agora parecia brilhar com possibilidade na luz da manhã. Abrigo recomeço para mulheres. Busca voluntários compassivos para ajudar mulheres e crianças em crise, dizia. Treinamento fornecido. Todas as formações são bem-vindas. Faça a diferença na vida de alguém. Faça a diferença na vida de alguém. Quando foi a última vez que eu fiz a diferença na vida de alguém? Quando foi a última vez que alguém precisou de mim para algo que importasse? Liguei para o número antes que pudesse mudar de ideia. A mulher que atendeu tinha uma voz calorosa e um leve sotaque nordestino. O nome dela era Patrícia, e ela explicou que estavam sempre procurando voluntários que pudessem ajudar com tudo, desde servir refeições até organizar doações e simplesmente sentar com mulheres que precisavam de alguém para ouvir. Temos uma sessão de orientação neste sábado de manhã. Ela disse. Nada de luxo, apenas um café e conversa sobre o que fazemos aqui. Você gostaria de vir? Pela primeira vez em meses, eu disse sim para algo sem verificar primeiro se isso interferiria no horário de Lucas, se isso poderia me tornar indisponível para uma ligação que não viria de qualquer maneira. O abrigo ficava em um antigo casarão convertido na beira do centro, sua grandeza desbotada falando de dias melhores, enquanto seu propósito atual falava de realidades mais duras. A tinta estava descascando da varanda que o rodeava, e o jardim precisava de atenção, mas as janelas brilhavam com luz quente, e a porta da frente tinha uma placa pintada à mão que dizia: Bem-vindos ao lar. Lá dentro, o grupo de orientação era pequeno, 6 mulheres de várias idades, todas parecendo ligeiramente incertas, mas esperançosas. Patrícia acabou sendo uma mulher na casa dos 60 anos com cabelo grisalho e olhos que claramente tinham visto de tudo, mas de alguma forma mantinham sua bondade. As mulheres que vêm para cá, ela explicou, perderam tudo. Às vezes é por causa de abuso, às vezes vício, às vezes apenas o tipo de azar que pode acontecer com qualquer pessoa. Elas chegam com nada além do que podem carregar e estão tentando reconstruir suas vidas inteiras do zero. Ela falou sobre as crianças que viviam no abrigo temporariamente, crianças que haviam sido desenraizadas de tudo que era familiar, que precisavam de estabilidade e bondade, enquanto suas mães descobriam como criar novas vidas para elas. Ela falou sobre as necessidades práticas, refeições, roupas, assistência para procurar emprego, mas também sobre as emocionais. A necessidade de se sentir humano novamente, a necessidade de ser ouvido sem julgamento. A coisa mais importante que oferecemos, Patrícia disse, não é comida ou abrigo, embora isso importe. É dignidade, é tratar as pessoas como se elas tivessem valor, mesmo quando não conseguem ver isso sozinhas. Dignidade. A palavra me atingiu como reconhecimento. Eu sabia exatamente como era ter seu valor questionado, ser tratada como um inconveniente em vez de uma pessoa digna de respeito. Depois da orientação, fiquei para ajudar a servir o almoço. A sala de jantar estava cheia de mulheres e crianças.
suas histórias escritas em olhos cansados e movimentos cuidadosos. Algumas conversavam facilmente com voluntários, enquanto outras comiam em silêncio, ainda cautelosas contra a bondade que poderia ser tirada. Eu estava repondo os copos de água quando a notei. Uma garota que não devia ter mais de 19 anos, sentada sozinha em uma mesa de canto com um bebê que parecia ter a idade de Benjamin. Ela tinha o tipo de beleza de rosto fresco que não tinha sido totalmente desgastada pelas circunstâncias que a trouxeram ali, mas seus olhos carregavam uma exaustão que parecia profunda demais para alguém tão jovem. "Mais água?" perguntei, aproximando-me da mesa dela com a jarra. Ela olhou para cima com a cautela de alguém que tinha aprendido a não confiar facilmente. "Obrigada", ela disse calmamente, o sotaque dela revelando uma educação que não combinava com suas circunstâncias atuais. O bebê em seus braços, uma menininha com cabelo escuro e olhos solenes, olhou para mim com o foco intenso que os bebês às vezes têm, como se estivessem tentando descobrir se você é segura. "Ela é linda", eu disse, e era verdade. "Qual é o nome dela?" "Sofia Rosa", a jovem disse, e o rosto inteiro dela se suavizou quando ela olhou para a filha. 4 meses de idade. 4 meses. Apenas um mês mais velha do que Benjamin, o neto que eu só tinha visto em fotografias. "Eu sou Marta", eu disse, sentando-me em frente a ela sem ser convidada, seguindo um instinto que eu não entendia totalmente. "Emma", ela respondeu, então hesitou antes de acrescentar. "Obrigada por não perguntar por que estamos aqui." Eu entendi aquela gratidão. Eu sabia o que era ser reduzida às suas circunstâncias. Ter pessoas olhando para você e vendo apenas seus problemas em vez de sua humanidade. Ao longo das semanas seguintes, eu me pegava voltando ao abrigo toda terça e quinta-feira. Eu ajudei na cozinha, separei doações, brinquei com as crianças enquanto suas mães participavam de entrevistas de emprego ou sessões de aconselhamento. Mas principalmente, eu me sentia atraída por Emma e Sofia. A história de Emma surgiu gradualmente, compartilhada em fragmentos durante momentos tranquilos, quando Sofia cochilava e a sala de jantar esvaziava. Ela era estudante universitária, estudando educação, quando conheceu o pai de Sofia, um homem charmoso que parecia perfeito, até que a gravidez revelou sua verdadeira natureza. O abuso emocional começou lentamente, depois aumentou após o nascimento de Sofia. Quando ele começou a ameaçar o bebê, Emma fez as malas com o que pôde carregar e saiu apenas com a filha e as roupas do corpo. "Eu continuo pensando que deveria ter percebido", ela disse uma tarde enquanto dobrávamos roupas doadas juntas. "Eu era inteligente, eu tinha planos, eu ia ser professora, ajudar as crianças a amar a leitura, mas de alguma forma, acabei aqui, dependente de caridade, incapaz de sequer fornecer um lar adequado para minha filha. Você está provendo para ela", eu disse firmemente. "Você a tirou de alguém que a machucaria. Você a trouxe para um lugar seguro. É isso que as mães fazem. Nós protegemos nossos filhos, mesmo quando isso nos custa tudo." Emma olhou para mim com surpresa, como se a ideia de que ela poderia ser uma boa mãe, apesar de suas circunstâncias, nunca tivesse lhe ocorrido. "Você tem filhos?" ela perguntou. A pergunta deveria ter sido simples, mas abriu um poço de sentimentos complicados. Eu tinha filhos. Eu dei à luz um filho, o criei, o amei, sacrifiquei por ele. Mas eu ainda o tinha de alguma forma significativa? "Eu tenho um filho", eu disse finalmente. "Ele tem 29 anos. É casado. Acabou de ter um bebê." "Oh, você é avó?" O rosto de Emma se iluminou com prazer genuíno. "Isso deve ser maravilhoso. Aposto que você mima seu neto horrores." Abri a boca para concordar, para manter a ficção educada de que minha vida familiar era normal e feliz. Mas algo na honestidade de Emma, na coragem que ela teve para reconstruir sua vida do nada, me fez querer dizer a verdade. "Eu nunca conheci meu neto", eu disse calmamente. "A mãe dele, minha nora, ela não acha que eu sou adequada para a vida deles." Emma olhou para mim com o tipo de choque que vem de reconhecer uma dor que você nunca esperou encontrar. "Mas você é a avó dele. Você tem direitos. Não legais", eu disse. "E aparentemente nem morais. Meu filho concorda com a esposa que eu não sou necessária para a família deles." Sentamos em silêncio por um momento. Duas mulheres que tinham sido descartadas pelas pessoas que deveriam amá-las mais,
Sinto muito, Emma disse finalmente. Isso é horrível. Eu não consigo imaginar. Depois de tudo que você deve ter feito por ele, eu achei que o amor fosse suficiente. Eu disse. Eu achei que se eu o amasse perfeitamente, sacrificasse tudo por ele, isso criaria um laço que não poderia ser quebrado. Eu estava errada. Não, Emma disse ferozmente. Você não estava errada em amá-lo. Ele está errado em jogar isso fora. A certeza dela me surpreendeu. Aqui estava uma garota de 19 anos que havia perdido tudo, defendendo meu direito de ser amada pelo meu próprio filho. A indignação dela em meu nome parecia um presente que eu não sabia que precisava. Sabe o que eu aprendi aqui? Emma continuou, balançando Sofia gentilmente enquanto o bebê começava a choramingar. Eu aprendi que, às vezes, a família que você escolhe é melhor do que a família em que você nasce. Patrícia me trata mais como uma filha do que minha própria mãe jamais fez. As outras mulheres aqui se importam mais com o bem-estar de Sofia do que o próprio pai dela jamais fez. Ela olhou em volta da sala de jantar do abrigo, onde as mulheres estavam limpando depois do almoço, ajudando umas às outras com o cuidado das crianças, compartilhando recursos e encorajamento. Este lugar me ensinou que meu valor não depende de outras pessoas reconhecê-lo, ela disse. Eu sou uma boa mãe, quer o pai de Sofia a admita ou não. Eu sou uma mulher inteligente, quer minha família acredite em mim ou não. E você é uma mãe e avó amorosa, quer seu filho aprecie isso ou não. Naquela noite, deitei na cama pensando nas palavras de Emma. Pela primeira vez em meses, eu não estava pensando no que eu poderia fazer para reconquistar o amor de Lucas. Eu não estava planejando estratégias para me tornar mais aceitável para Isabela. Eu não estava catalogando meus fracassos como mãe ou imaginando o que eu tinha feito de errado. Em vez disso, eu estava pensando na mulher que eu tinha sido antes de me definir inteiramente através do meu relacionamento com meu filho. A mulher que o criou sozinha, que trabalhou em vários empregos, que foi forte o suficiente para construir uma vida do nada quando o pai nos abandonou. Essa mulher ainda estava dentro de mim em algum lugar. Ela tinha sido apenas enterrada sob anos tentando ser perfeita para alguém que não a queria mais. Eu tinha passado tanto tempo olhando para trás, lamentando o que havia perdido, que tinha esquecido de olhar para frente em direção ao que eu ainda poderia me tornar. Na manhã seguinte, liguei para o abrigo e perguntei se eles precisavam de voluntários adicionais para o turno da noite. Não era vingança, não era uma estratégia para reconquistar ninguém. Era apenas o primeiro passo para lembrar quem eu era quando mais ninguém estava olhando. 6 meses de trabalho no abrigo, algo fundamental havia mudado dentro de mim. Eu ainda pensava em Lucas todos os dias. Ainda sentia a dor de sentir falta do meu neto, mas a urgência desesperada havia diminuído. Eu não passava mais minhas noites ensaiando telefonemas que eu poderia fazer ou planejando presentes que nunca seriam apreciados. Em vez disso, eu me pegava ansiosa pelos meus turnos de voluntariado, pelas conversas com Emma enquanto ela se preparava para o seu supletivo, pelas pequenas vitórias que celebrávamos quando as mulheres encontravam emprego ou conseguiam seus próprios apartamentos. Emma tinha se tornado como uma filha para mim, e Sofia como a neta que eu tinha permissão para amar livremente. Eu tinha ensinado Sofia a bater palmas, tinha estado lá para a primeira papinha dela, tinha a aninhado para dormir durante os turnos da noite, quando Emma estava em sessões de aconselhamento. Estes não eram momentos roubados ou concessões a contragosto, eram presentes livremente dados e recebidos com gratidão. Sabe, Emma disse uma noite enquanto observávamos Sofia brincar com blocos no chão da sala de estar do abrigo. Você é a avó que eu sempre esperei que Sofia tivesse. Paciente, gentil, presente. Ela se ilumina quando te vê. As palavras preencheram um lugar vazio no meu peito que eu quase tinha esquecido que existia. Ser querida, ser valorizada, ser vista como um presente em vez de um fardo. Estes eram sentimentos dos quais eu quase tinha desistido. Vocês duas me salvaram de maneiras que vocês nunca entenderão, eu disse honestamente. Eu estava desaparecendo antes de vir para cá, ficando invisível na minha própria vida. Bem, você definitivamente não está invisível aqui. Emma riu, gesticulando pela sala onde várias outras mulheres estavam lendo ou conversando calmamente. Patrícia diz que você é a voluntária mais confiável que eles já tiveram.
E Dona Chen diz que você é a única pessoa que consegue fazer o neto dela comer vegetais. Dona Chen era uma idosa chinesa que fugiu de um genro abusivo com seu neto de 3 anos. Ela falava pouco português, mas de alguma forma, eu e ela tínhamos desenvolvido uma comunicação que transcendia a linguagem. Eu tinha aprendido a cozinhar pratos chineses simples para o garoto, e ela tinha me ensinado canções de ninar em mandarim que pareciam acalmar qualquer criança agitada. O abrigo tinha se tornado minha verdadeira família, cheio de mulheres que entendiam a perda e a resiliência de maneiras que minha vida anterior nunca exigiu. Compartilhávamos recursos, celebrávamos pequenas vitórias e nos apoiávamos mutuamente através de contratempos sem julgamento ou condições. Foi durante este período de nova estabilidade que comecei a notar sinais de que minha vida antiga estava passando por sua própria turbulência. A primeira dica veio através do Instagram de Isabela, que eu ainda checava ocasionalmente, não com a fome desesperada que eu costumava sentir, mas com a curiosidade distante que você pode ter sobre um programa de televisão que você costumava assistir. Os posts dela tinham se tornado menos frequentes e mais forçados. Os sorrisos pareciam tensos, as legendas mais curtas e menos entusiasmadas. Então eu vi Lucas no supermercado novamente, mas desta vez ele estava sozinho, empurrando um carrinho com os movimentos mecânicos de alguém que estava apenas cumprindo a rotina. Ele parecia mais velho do que seus 29 anos, o rosto carregando o peso da exaustão que é mais profunda do que a simples privação de sono. Quando ele pegou uma caixa de cereal, notei que as mãos dele tremiam levemente. Eu quase me aproximei dele. Por um momento, meus velhos instintos agiram. O desejo de confortá-lo, de perguntar o que estava errado, de oferecer qualquer ajuda que ele pudesse precisar. Mas algo me impediu. Talvez fosse a memória de estar na porta dele com um presente para Benjamin, sendo dispensada como uma solicitante indesejada. Talvez fosse a compreensão que eu tinha adquirido sobre dignidade e valor próprio durante meus meses no abrigo. Ou talvez fosse simplesmente que eu não era mais a mesma mulher que correria atrás de alguém que tinha deixado claro que não a queria. 2 semanas depois, meu telefone tocou às 11 horas da noite. Eu estava lendo na cama, aproveitando o luxo de um bom livro e a solidão que não parecia mais solidão. Quando vi o nome de Lucas na tela, minha primeira reação não foi alegria ou esperança. Foi cautela. Mãe, a voz dele estava estranha, tensionada e fina, como uma corda de violão esticada demais. Lucas, está tarde. Está tudo bem? Houve uma longa pausa e ouvi algo que soou como um soluço sendo engolido. Mãe, eu posso ir aí? Sei que está tarde, mas eu realmente preciso conversar com alguém. A velha eu teria dito sim imediatamente. Teria corrido para passar café, arrumar o apartamento e me preparar para o retorno do meu filho pródigo. Mas a nova eu, a mulher que tinha aprendido seu valor em um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, se viu fazendo uma pergunta que teria sido impensável um ano atrás. E a Isabela? Você não deveria estar conversando com sua esposa? Outra pausa. Mais longa desta vez. Eu e a Isabela, a gente está com uns problemas. Ela acha que eu deveria resolver as coisas sozinho. Ela diz que conversar com você que não seria bom para o nosso casamento. Aí estava. Mesmo em crise, mesmo quando precisava de mim, Lucas ainda filtrava tudo através da aprovação de Isabela. Ele não estava ligando porque sentia minha falta ou porque havia percebido o que tinha jogado fora. Ele estava ligando porque sua esposa o tinha temporariamente desamparado. E eu era o plano B. Entendo, eu disse calmamente. E o que faz você pensar que estou disponível para ser seu sistema de apoio de emergência? A pergunta pareceu chocá-lo ao ponto do silêncio. Em toda a sua vida, eu nunca tinha sido outra coisa senão imediata e incondicionalmente disponível. A ideia de que eu poderia ter limites, de que eu poderia exigir algo mais do que desespero para abrir minha porta, aparentemente nunca lhe ocorreu. Mãe, eu só preciso muito de alguém agora. Eu não tenho mais ninguém. Você não tem mais ninguém porque você escolheu não ter mais ninguém. Eu disse, e minha voz estava firme de uma maneira que me surpreendeu. Você decidiu que eu não era importante o suficiente para ser incluída na sua vida. Você não liga há meses. Você nunca me deixou conhecer meu neto. Você deixou bem claro que eu não importo para sua família. Não é.
Não é assim que as coisas são, ele disse, mas não havia convicção na voz dele. Então como é, Lucas? Explique-me como uma mãe passa de ser a pessoa mais importante na vida de seu filho para alguém que descobre sobre o nascimento de seu neto pelo Instagram. Eu o ouvi chorar então, lágrimas de verdade, não a emoção controlada que ele estava tentando manter. O som partiu meu coração, mas não quebrou minha determinação. Me desculpa, mãe. Eu sinto muito. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que te magoei, mas eu não sei mais o que fazer. Está tudo desmoronando. E eu preciso da minha mãe. Ele precisava da mãe dele. Depois de meses me tratando como uma estranha inconveniente, ele de repente precisava da mãe dele. Mas eu não era a mesma mãe que ele havia descartado. Eu tinha aprendido coisas sobre mim durante nossa separação. Tinha descoberto forças que eu não sabia que possuía. O que aconteceu? Perguntei, sem concordar em vê-lo, mas também sem desligar. O Benjamin ficou doente, ele disse, as palavras saindo em um jorro. Muito doente. Ele está no hospital há 2 semanas com algum tipo de infecção. Os médicos não têm certeza do que é. E a Isabela me culpa porque eu quis levá-lo ao parque no mês passado quando ele estava com um resfriado leve. Ela diz que eu não entendo de crianças, que eu tomo decisões erradas, que eu sou igual a... Ele parou abruptamente. Igual ao quê, Lucas? Igual a você, ele sussurrou. Ela diz que eu cometo o mesmo tipo de escolhas ruins que você sempre fez. Que eu sou fraco como você foi fraca. As palavras pairaram no ar entre nós, carregando anos do veneno de Isabela finalmente falados em voz alta. Durante todo esse tempo, ela não estava apenas me excluindo da vida deles. Ela estava destruindo sistematicamente a percepção de Lucas sobre mim, transformando cada escolha que fiz como mãe solteira em prova de incompetência. Entendo, eu disse calmamente. E o que você pensa, Lucas? Você acha que eu fui fraca? Você acha que as escolhas que fiz ao te criar foram ruins? Outra longa pausa. Quando ele falou novamente, a voz dele era quase inaudível. Não, ele disse. Não, mãe. Você foi incrível. Você me deu tudo. Você trabalhou tanto e nunca reclamou. E você sempre me fez sentir amado e seguro. Eu não sei por que eu deixei ela. Eu não sei como eu esqueci. Você esqueceu porque era mais fácil do que enfrentá-la, eu disse. Você esqueceu porque me escolher teria significado conflito no seu casamento. E você decidiu que eu não valia a pena lutar por mim. A verdade daquelas palavras se estabeleceu entre nós como uma pedra caindo em água parada, criando ondulações que alcançariam as margens de tudo que tínhamos sido um para o outro. Você está certa, ele disse finalmente. Você está absolutamente certa. E eu não sei como consertar isso. Pela primeira vez em nossa conversa, senti algo amolecer no meu peito. Não perdão. Isso levaria tempo e prova de mudança. Mas o reconhecimento do homem que eu havia criado, enterrado sob o marido que Isabela havia tentado criar. Eu também não sei, eu disse honestamente. Mas eu sei que isso não pode ser consertado em um telefonema porque você está tendo problemas no casamento. Não pode ser consertado porque você de repente precisa de algo de mim. Se você me quer de volta na sua vida, Lucas, tem que ser porque você me quer lá, não porque você precisa de um plano B. Eu quero você de volta, ele disse urgentemente. Eu sinto tanto a sua falta, mãe. Eu sinto falta de conversar com você. Sinto falta dos seus conselhos. Sinto falta de sentir que eu tenho uma família que realmente me ama por quem eu sou, em vez de quem eles querem que eu seja. As palavras estavam certas, mas eu tinha aprendido a escutar o que estava por baixo delas. E por baixo do desespero de Lucas, eu ainda ouvia a suposição de que eu estaria disponível sempre que ele decidisse que estava pronto para me ter de volta. Benjamin, eu disse, como ele está de verdade? Ele vai ficar bem, Lucas disse. Os médicos descobriram o que estava errado ontem. Era apenas uma infecção bacteriana que precisava do antibiótico certo. Ele deve voltar para casa em alguns dias. O alívio me inundou, seguido imediatamente por outra percepção. Lucas havia me ligado depois que a crise havia passado, quando Benjamin estava seguro. Mesmo em seu momento de maior necessidade, ele não pensou em me incluir até que a emergência tivesse terminado. Fico feliz que ele vá ficar bem, eu disse. Mas, Lucas, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou a mesma pessoa que você deixou para trás. Eu construí uma vida que não gira em torno de esperar você precisar de mim.
O que você quer dizer? Pensei em Emma e Sofia Rosa, em Dona Chen e seu neto, em todas as mulheres do abrigo que tinham aprendido a se valorizar independentemente do reconhecimento de qualquer outra pessoa. Eu quero dizer que não estou sentada aqui esperando sua ligação. Eu não estou planejando minha vida em torno da possibilidade de você me querer de volta. Eu encontrei lugares onde sou valorizada, onde sou necessária, onde faço a diferença. E não vou abrir mão disso só porque você caiu a ficha e decidiu que cometeu um erro. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Este não era Lucas calculando o que Isabela aprovaria, ou lutando para encontrar palavras que não ofenderiam ninguém. Este era o silêncio de alguém confrontando as consequências de escolhas que não podiam ser desfeitas. O que isso significa para nós? Ele perguntou finalmente. Significa, eu disse cuidadosamente, que se você quer um relacionamento comigo, você terá que conquistá-lo, da maneira que qualquer pessoa conquista um relacionamento, com tempo, com consistência, com provas de que você valoriza o que está pedindo. E se eu fizer isso? Se eu provar que mudei? Olhei em volta do meu pequeno apartamento, para as fotos das crianças do abrigo na minha geladeira, para a pilha de livros que eu estava lendo para aprimorar minhas habilidades de voluntariado, para a vida que eu tinha construído a partir das cinzas daquela que ele havia queimado. Então veremos, eu disse. Mas Lucas, desta vez, você não pode desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Desta vez, você não pode escolher o conforto de Isabela em detrimento da minha dignidade. Se você me quer na sua vida, eu venho como um pacote completo com o meu valor intacto. Depois que desliguei, sentei no silêncio do meu apartamento e esperei sentir a familiar esperança de que talvez tudo voltasse a ser como era antes. Mas essa esperança não veio. Em vez disso, senti algo muito mais poderoso. A certeza de que nunca mais me contentaria em ser o plano B de alguém. 3 semanas se passaram após o telefonema desesperado de Lucas, e eu não tive mais notícias dele. Parte de mim se perguntou se eu tinha sido muito dura, se eu tinha perdido minha única chance de reconstruir nosso relacionamento. Mas a maior parte de mim, a parte que tinha crescido forte no abrigo, que tinha aprendido a diferença entre amor e cumplicidade, sabia que eu tinha feito a coisa certa. Eu estava no abrigo em uma noite de quinta-feira, ajudando Emma a estudar para o exame de matemática do supletivo, enquanto Sofia Rosa brincava aos nossos pés, quando Patrícia se aproximou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Marta, ela disse calmamente, tem alguém aqui para te ver. Um jovem. Diz que é seu filho. Meu coração deu um pequeno salto, mas mantive minha voz firme. Ele disse o que queria? Apenas que precisava falar com você. Ele está no hall de entrada e está com um bebê, Benjamin. Lucas tinha trazido Benjamin. Eu os encontrei sentados no sofá desgastado na entrada do abrigo. Lucas parecia ainda mais exausto do que no supermercado, com as roupas amassadas e o cabelo despenteado. Mas foi a visão de Benjamin que me fez prender a respiração. 10 meses de idade agora, sentado no colo do pai e olhando ao redor com a curiosidade brilhante que todos os bebês saudáveis possuem. Ele era lindo. Cabelo escuro como o de Lucas quando bebê. Olhos castanhos sérios que estudavam tudo com intensidade. Ele estava vestindo um pequeno suéter azul que eu não reconheci e minúsculas calças jeans que o faziam parecer uma pessoa em miniatura, em vez de apenas um bebê. Mãe, Lucas disse quando me viu, e a voz dele falhou na palavra. Olá, Lucas. Sentei-me em frente a eles, mantendo a distância que parecia necessária. O que o traz aqui? Eu queria que você conhecesse Benjamin. Ele disse simplesmente. E eu queria que ele conhecesse a avó dele. As palavras deveriam ter me enchido de alegria, mas eu tinha aprendido a ser cautelosa com presentes que vinham com preços ocultos. A Isabela sabe que você está aqui? O rosto de Lucas se enrugou levemente. Eu e a Isabela, a gente se separou ontem. Ela levou Benjamin para a casa dos pais dela, mas eu estou com ele nesta tarde. Ela não sabe que eu o trouxe aqui. Entendo. Estudei o rosto do meu filho, procurando por sinais de manipulação ou desespero. Mas o que eu vi foi diferente. Algo que parecia remorso genuíno, misturado com um tipo de honestidade exausta que eu não via nele há anos. Benjamin escolheu aquele momento para estender a mão em minha direção, sua pequena mão abrindo e fechando no gesto universal do bebê de "me pegue". A visão quase desfez minha determinação. Eu posso?
Perguntei sem querer presumir nada. Lucas assentiu, e eu cuidadosamente peguei meu neto nos braços pela primeira vez. Ele era mais pesado do que eu esperava, sólido, quente e real, de uma forma que fotos do Instagram nunca poderiam transmitir. Ele cheirava a sabonete de bebê e aquele cheiro indefinível que todas as crianças saudáveis carregam, o cheiro de possibilidade e inocência. Benjamin estudou meu rosto com concentração séria. Então de repente sorriu, um sorriso de verdade que enrugou os olhos dele e mostrou seus poucos dentes. Meu coração se abriu da melhor maneira possível. Ele é perfeito, sussurrei, incapaz de manter a emoção fora da minha voz. Ele se parece com você naquela idade, Lucas disse suavemente. Os mesmos olhos, a mesma maneira de observar tudo como se estivesse tentando descobrir como o mundo funciona. Por alguns minutos, sentamos em um silêncio confortável enquanto Benjamin explorava meu rosto com os dedos, puxava meu cabelo e fazia os pequenos gorgolejos que os quase bebês usam para se comunicar. Pareceu natural, certo, como algo que deveria ter acontecido meses atrás. Mãe, Lucas disse eventualmente, eu preciso te dizer algumas coisas. Coisas que eu deveria ter dito há muito tempo. Levantei os olhos de Benjamin, que tinha se acomodado contente no meu colo e estava examinando os botões do meu casaco de tricô. Estou ouvindo. Lucas respirou fundo, como alguém se preparando para mergulhar em água fria. Quando te liguei há 3 semanas, você me perguntou se eu achava que você era fraca, se eu achava que as escolhas que você fez ao me criar foram ruins. Eu disse não, mas preciso que você entenda o quão errado eu estava por ter deixado a Isabela me convencer do contrário. Ele se inclinou para a frente, as mãos firmemente entrelaçadas. Você trabalhou em 3 empregos para que eu pudesse ter aulas de piano. Você me levou a todo treino de futebol, mesmo que seu carro estivesse caindo aos pedaços e você não pudesse pagar a gasolina. Quando eu estava doente, você ficava acordada a noite toda cuidando de mim, mesmo que tivesse que trabalhar na manhã seguinte. Quando o pai nos deixou, você nunca me fez sentir que a culpa era minha ou que eu era um fardo. Benjamin tinha encontrado o pequeno crucifixo de ouro que eu usava no pescoço e estava tentando colocá-lo na boca. Eu o tirei gentilmente dos dedos dele enquanto ouvia as palavras de Lucas. Você sacrificou tudo por mim, ele continuou, a voz dele ficando mais forte. Sua vida social, suas perspectivas de carreira, provavelmente relacionamentos com homens que poderiam ter te feito feliz. Você me deu tudo que tinha e nunca pediu nada em troca, exceto que eu fosse a melhor pessoa que eu pudesse ser. Lucas, não, por favor, me deixe terminar. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Isabela me disse que você era pegajosa, que você não conseguia desapegar, que famílias saudáveis têm limites. Ela me fez sentir culpado por te amar, como se querer passar tempo com você fosse de alguma forma trair meu casamento. Benjamin tinha saído do meu colar e agora estava fascinado pelos meus brincos. Eu o ajustei no meu colo, maravilhada com a perfeição com que ele se encaixava em mim, o quão natural era segurá-lo. Ela disse que você não entendia nossa vida nova, que você tentaria interferir na nossa criação, que você mimaria Benjamin e minaria nossa autoridade. Ela fez parecer que protegê-lo de você era parte de ser um bom pai. A dor na voz dele era real, mas a minha também era. Estas não eram apenas palavras dolorosas, eram as justificativas que ele havia usado para me excluir dos momentos mais importantes da vida dele. E você acreditou nela, eu disse calmamente. Eu queria acreditar nela porque era mais fácil do que enfrentá-la. Porque admitir que ela estava errada teria significado admitir que eu estava deixando ela ferir a pessoa que me amou mais incondicionalmente em toda a minha vida. Benjamin ficou irritado e estava esfregando os olhos. O sinal universal de que um bebê precisa de uma soneca. Sem pensar, eu me levantei e comecei o movimento suave de balanço que vem naturalmente a qualquer pessoa que já acalmou uma criança. Ele imediatamente se aninhou no meu ombro com um suspiro contente. Quando Benjamin ficou doente, Lucas continuou, observando seu filho encontrar conforto nos meus braços. E a Isabela me culpou por cada decisão que eu tomava. Eu percebi o que eu tinha perdido. Você nunca me culpou por nada. Mesmo quando eu cometi erros, mesmo quando te decepcionei, você sempre acreditou que eu era fundamentalmente bom e que poderia melhorar. Senti a respiração de Benjamin desacelerar enquanto ele adormecia. Segurá-lo parecia segurar um pedaço do meu coração que estava faltando há muito tempo.
Os pais da Isabela vieram ao hospital, Lucas disse. Eles assumiram tudo, conversaram com os médicos, tomaram decisões sobre o cuidado dele, agiram como se eu fosse incompetente para cuidar do meu próprio filho. E eu percebi que foi assim que eu te tratei, como se você fosse incompetente para fazer parte da vida do seu próprio neto. Onde isso nos deixa, Lucas? Perguntei, ainda balançando suavemente com Benjamin. O que você quer de mim agora? Eu quero reconquistar sua confiança, ele disse sem hesitação. Eu quero ser o filho que você mereceu desde o início. Eu quero que Benjamin conheça a avó dele. Não apenas saiba sobre você, mas realmente te conheça. Eu quero que ele se sinta tão amado e seguro com você quanto eu me senti quando estava crescendo. E a Isabela? O rosto de Lucas endureceu levemente. A Isabela fez a escolha dela quando me deu um ultimato. Ela disse que eu poderia ter um relacionamento com você ou eu poderia ter um casamento com ela, mas não os dois. Ela disse que se eu trouxesse Benjamin para te ver, ela daria entrada no divórcio e lutaria pela guarda total. Meu sangue gelou. Lucas, você não pode arriscar perder Benjamin. Eu não posso arriscar ele crescer sem te conhecer. Ele interrompeu. Eu não posso arriscar ele perder o tipo de amor que você me deu. E eu não posso viver comigo mesmo sabendo que escolhi meu próprio conforto em vez de fazer o que é certo. Benjamin tinha adormecido nos meus braços, sua pequena mão enrolada no meu ombro. Olhando para o rosto tranquilo dele, senti uma proteção feroz que eu não experimentava desde que Lucas era pequeno. O que acontece agora? Perguntei. Agora eu luto pela guarda compartilhada. Agora eu me certifico de que Benjamin tenha acesso a ambos os lados da família dele. Agora eu paro de deixar outras pessoas decidirem quem pode amar meu filho. Lucas se levantou e caminhou até onde eu estava com Benjamin. Por um momento, nós dois olhamos para a criança dormindo, e eu vi algo no rosto do meu filho que eu não via há anos. Determinação misturada com paz. Como se ele finalmente tivesse descoberto quem ele queria ser. Mãe, ele disse calmamente, eu sei que não mereço perdão. Eu sei que te magoei de maneiras que não podem ser desfeitas. Mas se você me permitir, eu quero passar o tempo que me resta garantindo que você saiba o quão grato eu sou por tudo que você me deu. Benjamin se mexeu levemente nos meus braços, e eu olhei para o rosto de Lucas. Realmente olhei para ele. Pela primeira vez em mais de um ano. O que eu vi ali não era o homem desesperado que havia me ligado há 3 semanas, implorando por apoio de emergência. Este era alguém que havia feito uma escolha consciente de fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. Não vai ser fácil, eu disse suavemente. Reconstruir a confiança leva tempo. Eu sei, ele disse. Mas mãe, eu tenho tempo. E eu finalmente coloquei minhas prioridades em ordem. Como se em resposta à nossa conversa, Benjamin abriu os olhos e olhou para frente e para trás, entre Lucas e eu, com a sabedoria solene que os bebês às vezes parecem possuir. Então ele sorriu. Um sorriso que incluía nós dois, que parecia dizer que ele sabia exatamente a que lugar pertencia. Pela primeira vez em mais de um ano, eu sorri de volta para meu filho sem reservas. Não porque tudo estava consertado, mas porque algo quebrado finalmente tinha começado a curar. Bem, então, eu disse, ajeitando Benjamin nos meus braços, acho melhor a gente começar. Do lado de fora das janelas do abrigo, eu podia ver as outras voluntárias se preparando para o serviço de refeições da noite. Emma provavelmente estava se perguntando onde eu tinha ido, mas por este momento, parada no hall com meu filho e neto, sentia a profunda satisfação de uma vida que estava finalmente inteira novamente. Não porque Lucas tinha voltado para mim, mas porque eu tinha me tornado alguém que valia a pena voltar. 6 meses depois, eu estava sentada no meu apartamento em uma manhã de domingo, vendo Benjamin dar seus primeiros passos incertos entre a mesa de centro e o sofá. Aos 15 meses de idade, ele tinha se tornado uma presença constante na minha vida, não através de negociações desesperadas ou momentos roubados, mas através do ritmo natural de uma família que tinha aprendido a funcionar com amor e respeito. Vovó, vovó, ele chamou. Seu vocabulário limitado, mas seu significado cristalino. Ele queria que eu o pegasse, que celebrasse sua conquista, que fizesse parte do mundo dele da maneira que as avós deveriam fazer. Lucas sentou no meu sofá, parecendo mais relaxado do que eu o via há anos. O divórcio tinha sido finalizado 2 meses antes,
E embora não tivesse sido fácil, tinha sido necessário. Isabela tinha lutado pela guarda total, pintando Lucas como um pai inapto influenciado por sua mãe, instável. Mas o tribunal tinha visto através de suas manipulações, especialmente quando várias testemunhas depuseram sobre o abuso emocional ao qual ela tinha submetido tanto Lucas quanto eu. Ela realmente está mostrando suas verdadeiras cores agora, Lucas disse, rolando o celular para me mostrar o último post de Isabela nas redes sociais. Uma imagem cuidadosamente elaborada de si mesma, parecendo forte e independente, com uma legenda sobre remover pessoas tóxicas da sua vida para o bem-estar do seu filho. Não leia isso, eu aconselhei, levantando Benjamin enquanto ele caminhava até mim. Ela está tentando reescrever a história para se fazer de vítima. Deixe-a. As pessoas que importam sabem a verdade. E sabiam. Os amigos de Lucas, aqueles que o conheciam antes de Isabela, tinham me recebido de volta à vida dele com carinho e desculpas pelo próprio silêncio durante os anos do meu exílio. Os colegas de trabalho dele, que tinham conhecido Isabela apenas brevemente, pareciam aliviados que o homem tenso e infeliz que eles tinham conhecido estava sendo substituído por alguém que sorria facilmente e falava com orgulho sobre sua mãe e filho. Benjamin se acomodou no meu colo com um livro ilustrado, apontando para os animais e fazendo suas aproximações dos sons deles. Este tinha se tornado nosso ritual de domingo. Café da manhã juntos, brincadeiras, histórias e a confortável vida doméstica que me tinha sido negada por tanto tempo. Mãe, Lucas disse largando o celular, eu preciso te dizer uma coisa. Olhei para cima do livro, onde Benjamin estava apontando entusiasticamente para uma vaca e dizendo mu, com grande satisfação. A Emma me ligou ontem, ele continuou. Ela queria te agradecer por ter escrito aquela carta de recomendação para a inscrição dela na faculdade. Emma tinha sido aceita no curso de pedagogia da Universidade Estadual, com uma bolsa de estudos integral que lhe permitiria seguir seu sonho de se tornar professora, enquanto criava Sofia Rosa. Ela tinha se mudado para uma moradia de transição e estava trabalhando meio período em uma creche, construindo o tipo de vida independente que parecia impossível quando a conheci. Ela não precisava ligar para você para me agradecer, eu disse. Fiquei honrada em escrever. Ela vai ser uma excelente professora. Ela também me contou outra coisa, Lucas disse, a voz dele assumindo um tom mais sério. Ela disse que quando te conheceu, você era a pessoa mais triste que ela já tinha visto. Que você parecia alguém que tinha esquecido que tinha valor. Benjamin tinha saído da vaca e agora estava fazendo ruídos elaborados de monstro em uma foto de um dragão amigável. Eu beijei o topo da cabeça dele, maravilhada com a naturalidade com que o afeto fluía entre nós. Ela disse que te ver se transformar ao longo do último ano e meio foi como ver alguém voltar à vida, Lucas continuou. Ela disse que você a ensinou que força não era sobre nunca cair. Era sobre se levantar e construir algo melhor a partir dos pedaços. Senti lágrimas marejarem em meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de gratidão pela jornada que me trouxe até aqui. Emma me deu mais do que eu jamais dei a ela, eu disse honestamente. Ela e Sofia Rosa me lembraram que o amor não precisa ser conquistado ou negociado. Às vezes, é apenas dado livremente, como o amor que você me deu. Lucas disse calmamente. Todos aqueles anos em que eu não o apreciava, não o merecia, nem sequer o reconhecia, você continuou me amando, de qualquer maneira. Benjamin tinha terminado com seu livro e agora estava descendo do meu colo para investigar um caminhão de brinquedo que Lucas havia trazido. Nós o observamos em silêncio confortável, ambos entendendo que estávamos testemunhando algo precioso. Uma criança que se sentia completamente segura e amada, que sabia sem questionar que os adultos em sua vida o protegeriam e o nutriam. Recebi outra carta do advogado da Isabela ontem. Lucas disse eventualmente. Ah? Mantive minha voz neutra, embora sentisse a familiar tensão no meu peito que vinha com qualquer menção às tentativas contínuas de Isabela de atrapalhar nossas vidas. Ela quer revisar o acordo de custódia. Alega que Benjamin está sendo exposto a influências inapropriadas, porque ele passa tempo aqui. A velha eu teria entrado em pânico, teria começado a planejar maneiras de me tornar mais aceitável, teria me preocupado que amar meu neto livremente fosse de alguma forma errado. Mas a mulher que eu havia me tornado,
sentiu apenas uma irritação cansada. E o que seu advogado disse? Que as tentativas de Isabela de alienar Benjamin da família paterna estão sendo bem documentadas e que cada moção frívola que ela protocola realmente fortalece nosso caso. Lucas sorriu ironicamente. Acontece que juízes não apreciam quando um pai tenta usar uma criança como arma contra a família do outro pai. Benjamin tinha descoberto que seu caminhão de brinquedo fazia barulho quando ele apertava um botão, e estava encantado com esta revelação. Seus guinchos de alegria enchiam meu apartamento, misturando-se com o som do tráfego da manhã de domingo e os sinos distantes da igreja que marcavam a passagem de um tempo pacífico. Sabe qual é a coisa mais estranha? Lucas disse, olhando para o filho com amor óbvio. Eu estou mais feliz agora do que estive durante todo o meu casamento. Mesmo com o estresse do divórcio, mesmo com as batalhas pela guarda, mesmo com toda a incerteza sobre o futuro, eu estou mais feliz. Porque você está vivendo autenticamente, eu disse. Porque você não está mais fingindo ser quem você não é. Porque eu tenho minha família de volta, ele corrigiu. Porque Benjamin pode conhecer a avó dele do jeito que eu pude conhecer a minha. Porque eu não tenho que escolher entre te amar e amar ele. Minha mãe tinha morrido quando Lucas tinha 12 anos, mas ela tinha sido uma presença constante na infância dele, assando biscoitos, contando histórias, fornecendo o tipo de aceitação incondicional em que as avós se especializam. Eu sempre imaginei que Benjamin teria a mesma experiência comigo, mas Isabela tinha roubado aqueles sonhos durante o primeiro ano de vida dele. Agora, vendo-o brincar contente na minha sala de estar, sabendo que esta não era uma ocasião especial, mas apenas a vida comum de domingo, sentia a profunda satisfação da justiça finalmente feita. Não a justiça dramática e vingativa de filmes, mas a tranquila restauração do que deveria ter sido o tempo todo. Eu também preciso te dizer uma coisa, eu disse. Patrícia me ofereceu um cargo de tempo integral no abrigo, coordenadora de programas. Isso significaria organizar voluntários, gerenciar doações, ajudar a desenvolver novos serviços para as mulheres e crianças. Lucas olhou para cima com excitação genuína. Mãe, isso é maravilhoso. Você seria perfeita para esse trabalho. Você vai aceitar? Eu estava pensando sobre a oferta há semanas, pesando a segurança de uma renda estável contra a liberdade do meu arranjo de meio período atual. Mas o que realmente me impedia era o velho hábito de tomar decisões baseadas nas necessidades de outras pessoas, em vez de nos meus próprios desejos. Eu admiti. O trabalho parece importante. As mulheres de lá, elas precisam de defensoras, não apenas de ajuda temporária. E eu tenho habilidades agora que eu não sabia que tinha. Então você deve absolutamente fazer isso, Lucas disse firmemente. Benjamin e eu vamos nos adaptar à sua agenda. Queremos que você seja feliz, não apenas disponível. As palavras eram simples, mas carregavam um peso de respeito que eu quase tinha esquecido ser possível. Lucas não estava me pedindo para reorganizar minha vida para acomodar as necessidades dele. Ele estava me incentivando a construir a vida que eu queria e prometendo apoiá-la. Benjamin tinha abandonado seu caminhão e agora estava tentando subir no sofá onde Lucas estava sentado. Eu observei meu filho levantar seu filho com mãos gentis, acomodando-o entre nós para que Benjamin pudesse continuar brincando enquanto permanecia perto de nós dois. Tem mais uma coisa, eu disse. A formatura de Emma é no mês que vem. Eu estava esperando. Você e Benjamin gostariam de ir comigo? Ela não tem família lá, e eu sei que ela adoraria conhecer vocês dois. Claro, Lucas disse sem hesitação. Eu gostaria de conhecer a mulher que ajudou a trazer minha mãe de volta à vida. Nós sentamos em silêncio confortável por um tempo, Benjamin contente entre nós, a luz da tarde entrando pelas minhas janelas e iluminando uma cena que era perfeitamente comum e perfeitamente preciosa. Isso era o que eu havia perdido e encontrado novamente. Não apenas meu relacionamento com Lucas, mas o simples prazer de ser uma avó que era querida em vez de tolerada. Meu celular vibrou com uma mensagem de Emma. Sofia deu 3 passos hoje. Queria que você tivesse visto. Anexo estava um vídeo do progresso cambaleante de Sofia Rosa através do pequeno apartamento dela, com a voz de Emma cheia de orgulho e excitação no fundo. Eu mostrei o vídeo para Lucas, que assistiu com o tipo de atenção que as pessoas dão a coisas que entendem serem importantes. Quando terminou, ele olhou para mim com algo que poderia ter sido admiração,
Você fez isso, ele disse. Você a ajudou a construir esta vida. Você deu a ela a confiança para acreditar que ela poderia fazer isso. Ela fez o trabalho, eu corrigi. Eu apenas acreditei nela quando ela não conseguia acreditar em si mesma. Como você acreditou em mim? Lucas disse suavemente. Mesmo quando eu te dei todos os motivos para não o fazer. Benjamin tinha ficado sonolento contra o peito de Lucas, suas pálpebras pesadas com a exaustão satisfeita de uma criança que havia brincado muito e se sentia completamente segura. Em breve, Lucas o levaria para casa, para o apartamento deles, um lugar pequeno, mas alegre, onde Benjamin tinha seu próprio quarto e Lucas estava aprendendo a ser pai solteiro. Mas por enquanto, sentamos juntos na minha sala de estar, 3 gerações conectadas por um amor que havia sobrevivido à traição, ao abandono e à sabotagem deliberada. Eu pensei na mulher que eu era há 2 anos, desesperada, invisível, disposta a aceitar migalhas de afeto de pessoas que deveriam ter sido gratas pelo meu amor. Essa mulher se foi, substituída por alguém que sabia seu valor e exigia que os outros o reconhecessem também. Alguém que podia oferecer amor livremente sem se perder no processo. Alguém que tinha aprendido que a coisa mais poderosa que você pode ensinar às pessoas é como te tratar. Eu te amo, mãe, Lucas disse calmamente, ajeitando a forma adormecida de Benjamin contra o ombro dele. Eu te amo e tenho orgulho de você. E me desculpa por ter levado tanto tempo para lembrar o que você significa para mim. Eu também te amo, eu respondi. E quis dizer isso de maneiras que abrangiam perdão e esperança, e a sabedoria duramente conquistada, que vem de sobreviver à pior coisa que você pode imaginar, e descobrir que você é mais forte do que sabia. Do lado de fora, o mundo continuava sua dança complicada de relacionamentos se formando e se rompendo, de pessoas se ferindo e se curando, de famílias destruídas e reconstruídas. Mas dentro do meu pequeno apartamento, a justiça tinha sido feita da maneira mais tranquila possível, através do direito de uma avó de amar seu neto, do reconhecimento de um filho do valor de sua mãe e da descoberta de uma mulher de que ela nunca precisou da permissão de mais ninguém para se valorizar. Enquanto observava Benjamin dormir nos braços do pai, eu entendi que era assim que a vitória se parecia. Não uma vindicação dramática ou desculpas públicas, mas manhãs de domingo cheias de amor livremente dado e recebido com gratidão. Eu tinha aprendido que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente se tornar alguém que vale a pena voltar.